Olá, sou o professor Sérgio Andrade. O nosso assunto matrizes, parte 2, casos especiais. Vamos falar, primeiramente, sobre matriz linha. É uma matriz que possui somente uma linha do tipo ordem 1 por n. Vamos exemplificar a matriz A. Essa matriz ela é representada por esses elementos 1, 2 e 3 na ordem uma linha com 3 colunas. Por isso que ela é denominada matriz linha. Matriz coluna é uma matriz que possui uma única coluna, da ordem m por 1. Observe que especificamente a coluna é representada no segundo termo, m por 1. Exemplo, matriz A. Essa matriz é formada por esses elementos, 1, 2 e 3, que estão dispostos em 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Matriz quadrada é uma matriz em que o número de colunas é igual ao número de linhas, sendo que uma matriz quadrada de ordem m por n, podemos dizer que ela tem ordem n. De que forma vocês vão entender melhor? Vamos, por exemplo, aqui da matriz A. Nós temos uma matriz formada por elementos que estão dispostos em uma linha, duas, três linhas e três colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, 3 por 3, eu vou denominá-la de matriz de ordem 3. Essa é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, ou simplesmente de ordem 3, como eu já expliquei. Numa matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos A e J, I representa linhas e J colunas, com I igual a J, forma a diagonal principal. Enquanto que os elementos I mais J igual a N mais 1 formam a diagonal secundária. Vamos entender melhor no exemplo abaixo. Aqui é uma matriz quadrada, porque é formada por 3 linhas e 3 colunas. Nessa diagonal principal, onde vocês observam que os elementos vão estar em diagonal, representada por essa linha vermelha. Se vocês observarem, o elemento está disposto o primeiro elemento na primeira linha e primeira coluna. O próximo elemento representado pela diagonal principal, ele está localizado na segunda linha e segunda coluna. O terceiro elemento ele está posicionado na terceira linha e terceira coluna. Se vocês observarem, o número de linha é igual ao número de coluna. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Sobre a diagonal secundária, que está representada por essa cor aqui meio azulado esverdeado, nós observamos o quê? Que se nós somarmos o posicionamento do elemento na linha e coluna, por exemplo, esse elemento está posicionado na terceira linha e primeira coluna, esse elemento, segunda linha e segunda coluna. Esse elemento aqui, onde está o cursor, primeira linha e terceira coluna. Se vocês observarem, 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. Espero que tenham entendido. Matriz nula é uma matriz que possui todos os seus elementos iguais a zero. Muito prático. Essa matriz nulo vem de zero. Então, todos os elementos, uma matriz aqui quadrada de ordem 3, mas todos os seus elementos é formado por zero. Matriz diagonal é uma matriz quadrada onde todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Muito interessante. Para isso, vocês têm que reformular e entender que uma matriz quadrada ela é representada por uma diagonal principal. Essa diagonal principal aqui é representada pelos elementos 2, 4 e 6. O resto, para que ela seja uma matriz diagonal, os demais elementos têm que ser zero. Observe que onde eu estou passando o cursor, os elementos é zero. Então, os demais elementos, fora os elementos da diagonal principal, tem que ser representado pelo zero. Outro caso, matriz identidade. É uma matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos e os elementos da diagonal principal são 1.
é representada por IN, matriz quadrada de ordem N. Vamos entender melhor no exemplo abaixo. I2, matriz identidade de ordem 2. Observe que ela não bota 2 por 2, que ela já sabe que vai ter o quê? Duas linhas e duas colunas. Observe que a diagonal principal ela é representada pelo elemento 1. Logo abaixo, temos uma matriz identidade de ordem 3. Não preciso dizer de ordem 3 por 3, porque nós sabemos que a quantidade de linhas é a mesma de quantidade de colunas. Temos 3 linhas e 3 colunas. A diagonal principal ela é representada pelo elemento 1. Matriz oposta é uma matriz que é obtida trocando os sinais dos elementos da matriz. Se chamamos uma matriz de A, então a matriz oposta é menos A. Vamos entender melhor no exemplo abaixo. Considere a matriz A, formada por esses elementos aqui, que está posicionado 2, menos 1, 4 e 1. Eu quero a matriz oposta de A, então eu vou transformá-la em menos A. O elemento 2 está posicionado na primeira linha e primeira coluna. Se ele é positivo, ele passa a ser negativo. O menos 1, para ele se transformar numa matriz oposta, ele está posicionado na primeira linha e segunda coluna. Ele é menos 1, passa a ser mais 1. O 4 posicionado na segunda linha e primeira coluna, ele é mais 4, passa a ser menos 4. O 1, que está posicionado na segunda linha e segunda coluna, ele é mais 1, vai passar a ser menos 1. Bem prático. Matriz transposta. Uma matriz transposta é uma matriz resultante da troca ordenadamente de linhas pelas colunas de outra matriz. Se temos uma matriz A, então a transposta de A tem notação A elevado a T. Vamos ver isso de forma prática. Seja a matriz A, dada aqui, nesse exemplo, o cursor está aqui passando em volta dela. Essa matriz é de ordem o quê? Vamos lá contar, pessoal. Uma linha, duas linhas, três linhas e duas colunas. Então, a ordem dela é de quê? 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Se eu quero a transposta dela, o que vai acontecer? Os elementos que estão dispostos em forma de coluna, ele vai passar a ser linha. A segunda coluna também vai passar a ser linha. Então, 1, 3 e 5 vai ser representado pela primeira linha da matriz transposta. A segunda coluna não vai mais se posicionar em forma de coluna e sim em linha. Então, ela vai ser aqui representada em forma da segunda linha, os elementos que estavam aqui representados em coluna, que é o 2, o 4 e o 6, passa a ser representado na segunda, os elementos da segunda linha. Então, aqui nós temos uma matriz de ordem 3 linhas e 2 colunas, 3 por 2, ela passou a ser uma matriz de ordem 2 linhas e 3 colunas.